Vou desligar o ventilador também, porque o barulho me atrapalha. Já está gravando, já, tá? Então, o assunto da aula de hoje é primeira lei da termodinâmica. A gente vai discutir aí, então, esse princípio da termodinâmica no caso das transformações gasosas. Então, o roteiro da aula de hoje, vou botar para apresentar em tela cheia aqui. Então, o roteiro da aula de hoje é esse que está aí. A gente vai discutir, vai entender o que é a primeira lei da termodinâmica. É um conceito bem simples de ser entendido. E aí a gente vai discutir essa primeira lei aqui nas transformações que a gente já viu na aula passada. Tem uma transformação nova aqui que a gente não chegou a ver na aula passada que a gente vai discutir na aula de hoje, que é a transformação adiabática. Tá? E aí, para finalizar, ainda tem um tópico 6 aqui, que é transformação cíclica. A gente vai começar a discutir a transformação cíclica e na aula que vem a gente vai continuar, quando a gente for falar da segunda lei. Tá? Então, a gente vai ver a primeira lei aí no caso da transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica, na transformação adiabática, e vai começar a discutir um pouquinho sobre transformação cíclica num exercício que eu trouxe aqui, que ainda não está finalizado no slide, porque não deu tempo de eu finalizar, mas que já dá para a gente dar uma boa discutida aí nesse conceito, nessa ideia de transformação cíclica. Tá? Então, o que é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é uma lei bem geral, vale em muitas circunstâncias, né? Que é a lei da conservação da energia. Só que, no caso, a gente chama de primeira lei da termodinâmica, essa lei de conservação da energia quando ela é aplicada a um sistema termodinâmico, um gás, um fluido qualquer. Tá? Então, o que a primeira lei da termodinâmica diz? Ou seja, o que diz a lei de conservação da energia? Ela diz que a variação da energia interna de um sistema, esse ΔU aqui, né, o U é a energia interna, o delta é a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna é a quantidade de energia que entra na forma de calor, né? A gente sabe que o sistema termodinâmico ele troca a energia com o meio externo na forma de calor, menos o trabalho realizado por gás. Né? Então, se esse gás expande, por exemplo, parte dessa energia que ele tem dentro dele vai ser gasta nesse processo de expansão. Tá? E aí a quantidade de energia que fica lá dentro, ou seja, a variação da energia interna, é o que entra, né, ou o que é trocado na forma de calor, menos o trabalho realizado pelo gás aí. Tá? Então vamos supor que entre uma certa quantidade de energia na forma de calor e ele faça um trabalho de expansão, ele aumente o volume. Então, aquela quantidade de energia que entrou menos o que ele gastou para poder produzir essa expansão, é a variação da energia interna do teu sistema. Tá? Lembrando que esse Q aqui ele pode ser negativo também, né? E aí, nesse caso, o sistema termodinâmico ele vai estar perdendo energia na forma de calor. Tá? Da mesma forma que esse trabalho aqui, ele também pode ser negativo. E aí, nesse caso, o gás ele vai estar, o sistema, né, o gás, no caso, ele vai estar recebendo energia na forma de trabalho. Tá? Então, se o trabalho é positivo, esse sinal de menos aqui indica que o teu sistema está perdendo energia interna. Agora, se o trabalho é negativo, ou seja, se ao invés de expandir, ele comprime, é como se o meio externo estivesse empurrando, né, ali a tampa, o êmbolo do teu recipiente. E aí isso indica que está entrando energia dentro do teu sistema. E aí o trabalho, nesse caso, é negativo. Aí esse sinal de menos aqui do próprio trabalho com o sinal de menos da fórmula dá uma quantidade positiva, né? Que agrega energia ao sistema, aumenta o estado de energia do sistema. Tá? Então, trabalho positivo, o sistema perde energia. Trabalho positivo, o sistema perde energia. Trabalho negativo, o sistema recebe energia. Com calor é o contrário. Né? Calor positivo está entrando energia na forma de calor. Calor negativo está saindo energia na forma de calor. Tá? Essa é a primeira lei da termodinâmica aí, quando a gente considera um sistema onde o número de moléculas é um número fixo, a quantidade de mols não varia. Tá? Se a gente pudesse considerar a variação da quantidade de partículas, deveria ter um terceiro termo aqui, associado a uma coisa chamada potencial químico. Tá? Mas a gente não vai estudar a primeira lei aí
considerando sistemas abertos, né, que pode ter mudança da quantidade de partículas. A gente só vai estudar os sistemas fechados. O número de partículas, o número de moléculas é fixo. E aí essa é a forma geral aí para a primeira lei nesse caso. Tá? Como a gente vai estar falando sempre de gás ideal, né, para um gás ideal, a gente tem que a energia interna desse gás é proporcional à temperatura, e só depende da temperatura. Tá? Então, a energia interna de um gás é função exclusivamente da temperatura, tá? E aí é dado por essas expressões que a gente está vendo aqui, né? 3 meios de nRT ou 5 meios de nRT, tá? Essas fórmulas, elas vêm da teoria cinética dos gases, tá? Então, essa é a conta que se faz aí para chegar nesse resultado, é uma conta bem tortuosa que a gente, por enquanto, não precisa estar conhecendo ela, não. O que interessa para a gente é o conceito, né? E o conceito está aqui nessa informação de que a energia interna é proporcional à temperatura, só depende da temperatura. Tá? Essa que é a informação importante aí a respeito dos gases ideais. A gente nunca pode deixar de lembrar que a energia interna de um gás é função exclusivamente da sua temperatura. Tá? E esses valores, né, 3 meios e 5 meios, também, né, eles acontecem dependendo do tipo de gás que você tem. Então, se você tem um gás monatômico, por exemplo, um gás nobre, né, o hélio, por exemplo, a molécula é formada por um único átomo. Então, você tem aí uma molécula monoatômica. E aí, num caso de gás desse tipo, você usa o valor aqui 3 meios. Agora, se você tem um gás diatômico, por exemplo, o O2, né, o oxigênio, ou então o hidrogênio, que é H2, você tem 2 átomos formando a molécula. Então, é um gás diatômico, e aí a regrinha aí para o cálculo da energia interna muda, né, à luz das teorias aí da cinética dos gases, né? Então, 3 meios você tem um gás monatômico, 5 meios você tem um gás diatômico. E aí, assim por diante, né? Tá certo? Então, a gente pode agora começar aí a discutir a primeira lei da termodinâmica, por causa das transformações particulares lá de estado que a gente viu na aula passada. A gente estudou na aula passada a transformação isobárica, né? O que é a transformação isobárica? Isobárica é que é mantida a pressão é mantida constante, né? Por isso que é isobárica, tá? Então, aqui a gente tem essa figura que representa aí um certo gás, né? Contido num recipiente, e aí esse gás ele está a uma certa pressão e que não vai variar ao longo da transformação. Se você pegar esse gás e esquentar, o volume tende a aumentar, tá? Então, se você deixar essa tampa aqui livre para se mover, sem atrito, dentro desse recipiente, a pressão não vai mudar, mas aí o gás vai ter a sua alteração de temperatura e volume, tá certo? E aí, nesse processo de expansão, o gás ele está empurrando essa tampa para cima, né? Então ele está realizando aí um trabalho. Vocês lembram da mecânica? Que trabalho é definido como força vezes deslocamento, né? Então, se esse gás ele está expandindo, ele está empurrando a tampa, está empurrando a massa de ar que está aqui no meio externo, e aí está realizando um trabalho aí para deslocar esse êmbolo, né? É esse trabalho que a gente considera aqui na primeira lei da termodinâmica, tá? Então, o trabalho realizado por um gás, quando ele expande, é justamente esse trabalho que ele tem aí para poder empurrar a massa de ar, né, que está aqui no meio externo, circundando ele. Se, por exemplo, você tiver um recipiente no vácuo, mesmo que haja expansão, a gente considera que o trabalho realizado é zero, justamente porque ele não tem dificuldade nenhuma, não tem nenhum objeto, né, externo aqui para oferecer resistência a essa expansão. Isso se chama expansão livre, tá? Então, se aqui fora fosse vácuo e o gás sofresse uma expansão, ainda com deslocamento acontecendo, a gente considera aí o trabalho sendo zero, né? Mas, em geral, esse trabalho ele é diferente de zero. E é isso que a gente vai discutir bastante aqui na aula de hoje, tá? Antes da gente falar do trabalho propriamente dito, vamos discutir aqui o calor, né? Essa energia trocada na forma de calor. A gente aprendeu aí algumas aulas atrás, eu não me lembro se foi a anterior ou a anterior, né? A gente viu que existe aí a capacidade térmica dos corpos, né? E aí a capacidade térmica é aquela quantidade física
que multiplicado pela variação de temperatura que um corpo sofre, dá para você ali a quantidade de energia que entrou na forma de calor, naquele corpo, tá? Então, aqui a gente tem uma capacidade térmica chamada de capacidade térmica molar, o mol. Por isso que tem esse N aqui, que é a quantidade de mols do gás, né? Se o seu gás ali dentro do recipiente tiver um único mol, a quantidade de moléculas for 1, então esse N aqui vale 1, né? E aí você tem a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, igual a energia que entra lá, dada essa variação de temperatura que ocorre, tá? Mas se a quantidade de mols lá for maior do que 1, então esse N vale um número aí diferente de 1, maior do que 1. Né? Então essa é a capacidade térmica molar. É dessa maneira que a gente calcula na termodinâmica a energia que é trocada na forma de calor, tá? É NCP ΔT. Lembrando que eu estou aqui num processo que é isobárico, a pressão constante. Então, a minha capacidade térmica molar, ela é específica para esse tipo de transformação. A gente vai ver logo mais que na transformação isovolumétrica, eu vou ter um CV, capacidade térmica volume constante. São valores diferentes. Ainda que o gás seja o mesmo, tá? Se ele passa por um processo isobárico ou se ele passa por um processo isovolumétrico, essa capacidade térmica aqui ela tem um valor específico para cada caso. Tá? Então, essa é a capacidade térmica a pressão constante. E aí, com relação ao trabalho, né, o que a gente sabe, né, desde sempre, a gente aprendeu lá há muito tempo atrás, e na Física 1 vocês revisaram isso, né? O trabalho ele é definido como uma força vezes um deslocamento. Então, se esse gás aqui aplica uma certa força F, que é essa seta vermelha aqui, nessa tampa, para poder produzir esse deslocamento D, o trabalho realizado por essa massa gasosa é F vezes D. Essa é a quantidade de energia que ele gastou para poder fazer esse deslocamento acontecer. Tá? Só que a gente não vai estar aqui na termodinâmica lidando com essas grandezas, força e deslocamento. É muito difícil você calcular ou determinar qual é a força precisamente aí que esse gás está aplicando nessa tampa. Tá? Então, a nossa intenção é transformar essa regra geral, né, para um caso mais específico da termodinâmica. Ou seja, a gente quer escrever o trabalho em termos das variáveis de estado. Né? Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Tá? Então, se eu conseguir transformar essa fórmula aqui em algo onde eu veja pressão e volume, ou então temperatura, né, é melhor, né, para o estudo da termodinâmica, porque na termodinâmica a gente está lidando com essas variáveis. Tá? Isso é muito fácil de ser feito. Se eu olhar para essa expressão, F vezes D, eu posso pegar essa força aqui e dividir pela área desse cilindro, né, pela área dessa tampa, tá certo? E aí eu vou ter F sobre A. Mas aí, se eu divido por A, eu preciso multiplicar por A também, pela mesma área, para essa quantidade aqui não mudar de valor, né? Então, eu dividi a força pela área e aí multipliquei pela área. O que eu ganho com isso? Ó, força sobre área, a gente sabe que é, por definição, a pressão, né? A gente aprendeu na aula passada, inclusive a gente fez uns exercícios aí, né, onde a gente usou essa definição aqui, ó. Força sobre área é a pressão que o gás está realizando ali no recipiente. E D vezes A é o quê? É justamente o volume dessa região aqui que foi acrescida no teu gás, né? Ele tinha um volume pequeno, passou a ter um volume maior. Qual foi o acréscimo de volume que ele teve? Justamente a área da base vezes essa altura, essa distância D. Né? Isso é o volume de um cilindro. Então, esse D vezes A é precisamente a quantidade de volume que foi ganha aí pela massa gasosa, ou seja, a variação de volume. Tá? Então, F sobre A é a pressão, D vezes A é a variação de volume. Então, olha só o que eu ganhei aqui. Ó. Eu ganhei o trabalho, o mesmo trabalho, escrito em termos das minhas variáveis de estado, pressão e volume. Então, na termodinâmica, para a gente, trabalho vai ser sempre pressão vezes volume. Tá? Pressão vezes variação de volume. Tá? Então, essa é a regra, o cálculo, para você determinar o trabalho realizado numa expansão gasosa. Tá? É a pressão vezes a variação de volume. Esse caso aqui particular é um caso particular da transformação isobárica, né? A gente precisa ver ainda como é que funciona aí nas outras transformações. Tá? Então, para uma transformação isobárica, você pega aquela pressão que não varia,
multiplica pela variação de volume, isso dá para você o trabalho realizado, a energia que foi jogada para fora, né, pelo sistema aí quando ele expande, tá? Beleza? O que é interessante de observar aí a respeito dessa definição? Ó, vamos supor que eu tenha o gráfico da pressão em função do volume, tá? Esse gráfico aí está representando uma expansão gasosa. Aquilo que a gente viu naquela figura, lá no desenho do slide anterior, aqui está representado graficamente. Eu tenho uma transformação onde eu saio de um volume inicial V1 e vou para um volume final V2 maior. Então, tem uma variação de volume ΔV aqui. E nesse processo, a pressão ela é mantida constante. Então, o gráfico que representa essa transformação de estado, no diagrama pressão versus volume, é uma linha reta horizontal. Tá? E aí, dessa definição que a gente viu no slide anterior, né, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, o que a gente conclui se a gente olhar para esse quadrado, nesse retângulo cinza que está aqui? Ó, essa definição é precisamente a área abaixo do gráfico, né, entre esse ponto e esse, o ponto A e o ponto B. Ó, se eu pego esse lado aqui do retângulo, que é P, e multiplico por esse lado aqui, que é ΔV, isso é a área desse retângulo e, coincidentemente, é a pressão, é o trabalho realizado aí na expansão gasosa. Tá? Então, quando eu tenho um diagrama pressão versus volume, a área abaixo do gráfico, entre dois pontos, né, entre dois estados, dá para a gente o trabalho realizado pelo gás. Tá bom? Toda vez que eu tenho um gráfico pressão versus volume, e tem que ser pressão versus volume, na hora de resolver os problemas, tem que tomar cuidado aí, porque o gráfico precisa ser pressão versus volume. A área abaixo desse gráfico vai dar para você o trabalho realizado. Tá? A gente sabe, lá do cálculo, né, vocês devem estar aprendendo, que quando você tem uma função, o gráfico dela, né, entre dois pontos aqui, da abscissa, a área abaixo do gráfico é a integral da função. Né? Se eu tenho aqui pressão em função do volume, ó, pressão em função do volume, a integral entre o volume inicial e o volume final é a área, né? Então, é o trabalho realizado aí pela massa gasosa. Tá? Então, de um modo geral, para qualquer transformação, vale essa regra que a gente está vendo aqui. O trabalho é a integral aí do volume inicial até o volume final, dessa função da pressão, né, dada aí em termos do volume, no intervalo que eu quero, entre o V1 e VF. Tá beleza? Então, essa integral aqui ela pode ser positiva ou negativa, né? Ela é positiva quando o volume aumenta, é o que está desenhado aqui nessa figura. O volume V1 é menor do que o volume V2, tá? Agora, se for o contrário, né? Se o gás estivesse indo aqui do estado B para o estado A, o ΔV seria negativo. E aí, essa integral aqui ia dar negativa, tá? Nos dois casos, a área vai dar o valor do trabalho realizado. Tá? Então, a área é igual, exatamente igual ao trabalho realizado quando o trabalho é positivo, né? Ou seja, quando o volume aumenta. Agora, a área ela é positiva e o trabalho é negativo quando o volume diminui. Tá? Não sei se dá para entender isso que eu estou falando. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vamos agora, então, discutir aí a transformação isovolumétrica. Tá? Então, só para recapitular aqui, para ficar a coisa bem definida, tá? Então, se você tem aí uma função da pressão em função do volume, a área abaixo do gráfico, que é a integral, né, da função, naquele intervalo, vai dar para você o trabalho realizado, tá? Agora, se eu tenho uma transformação isovolumétrica, o que a gente pode concluir aqui a respeito do deslocamento? Ó, vamos supor que eu tenha um gás contido num recipiente, e aí a tampa desse gás aqui é fixa, ela não pode se mover. Tem uma trava ali prendendo o gás, essa tampa ela não pode se deslocar, tá? Então, se eu vou esquentando esse gás, né, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, mas o volume não vai mudar. Tá? Se o volume não vai mudar, qual que é a conclusão a respeito do deslocamento aqui da tampa? Esse deslocamento ele é nenhum, é zero, né? Então, se o deslocamento é zero, pelaquela nossa definição, né, mais geral de trabalho, ó, sendo zero o deslocamento, então esse trabalho aqui ele tem que ser zero também, né?
qualquer coisa vezes zero dá zero, tá? Então, numa transformação isovolumétrica, a gente fica aí com uma situação melhor, né? Não precisa calcular trabalho, porque não tem trabalho realizado, é sempre zero, tá? Isso é fácil de observar se você olhar para o diagrama aqui, pressão em função do volume, tá vendo? Se a transformação ela é isovolumétrica, como é que é o gráfico disso, né? É uma linha reta vertical. E uma linha reta vertical não tem área abaixo para ser calculado. Então, o trabalho realizado é zero, né? Se a gente pensar daquela forma, né? Que o trabalho é a área abaixo do gráfico. Então, como aqui não tem área nenhuma, então o trabalho tem que ser zero, tá? E aí, para o calor trocado, né, com o meio externo, funciona daquela mesma forma que a gente viu para a transformação isobárica. Para a transformação isobárica. A diferença é que a capacidade térmica aqui é uma que está associada à transformação isovolumétrica. Tá? Então, existe uma capacidade térmica para a transformação isobárica e existe uma capacidade térmica para a transformação isovolumétrica. Tá? Então, ó, se a gente olhar para essa primeira lei da termodinâmica aqui, a conclusão que a gente chega, já que o trabalho realizado é zero, é que a variação da energia interna do gás é precisamente a quantidade de calor trocado. O que entra ou o que sai na forma de calor vai definir a variação da energia interna, porque o trabalho é zero. Tá? Essa é a transformação isovolumétrica. E aí tem a transformação isotérmica, né? O que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é aquela que a temperatura não muda. Tá? Então, se a temperatura não muda, qual que é a conclusão aqui a respeito da variação da energia interna? A energia interna é zero, porque lá no início eu falei que energia interna só depende da temperatura, de mais nada, para o gás ideal, né? Então, se não tem variação de temperatura, a transformação é isotérmica, consequentemente, não vai haver variação de energia interna, tá certo? E aí, qual que é a conclusão disso? O calor trocado é igual ao trabalho realizado, tá? E aí, se eu tenho lá o gráfico da pressão em função do volume, eu posso calcular a área abaixo desse gráfico, e essa área dá para mim o trabalho realizado na expansão ou na compressão isotérmica, tá? Que é o que a gente vai fazer aí no próximo slide, a conta, tá? Ó, por que eu falei para vocês dessa definição, né? A definição do trabalho realizado por uma massa gasosa é a integral, né? Pela variação, no intervalo aí da variação de volume. Só que para o caso da transformação isobárica, eu não preciso calcular integral nenhuma, né? Porque é um retângulo, a área de um retângulo, eu não preciso usar integral para calcular isso aqui. Para mim, é muito simples, todo mundo sabe desde sempre que a área de um retângulo é a altura vezes a base, né? A base vezes a altura. Então, para o caso da transformação isobárica, essa definição geral aqui, ela, de certa forma, ela não tem muita utilidade, né? Ela não tem necessidade, vamos dizer assim, tá? Não é o que acontece no caso da transformação isotérmica, tá? Como é que é a transformação isotérmica? A gente viu na aula passada que a transformação isotérmica é dada por uma curva, né? Uma hipérbole, tá? E aí, se eu quero determinar um trabalho realizado entre o volume VI e um volume VF, um volume inicial e um volume final, eu tenho que calcular a área dessa região cinza aqui, a área abaixo dessa curva, né? E aí não existe nenhuma formulinha fechada que a gente tenha aprendido até agora, né, do ensino médio, né, aquelas fórmulas de geometria básica e tal, que forneça para a gente o valor dessa área, porque isso aqui não é uma linha reta, isso aqui é uma curva, é um trecho aí de uma hipérbole. Então, para o caso da transformação isotérmica, a gente não consegue fugir do cálculo da integral aí para determinar o trabalho realizado na expansão, tá? Então, a gente vai recorrer a essa definição de trabalho aqui para poder calcular o trabalho realizado numa expansão isotérmica, tá? O que eu preciso para usar essa definição? Eu preciso conhecer a forma dessa função, né? P em função do V. Como é que eu vou integrar uma função que eu não sei qual é? Então, para eu poder integrar a função, eu tenho que conhecer essa forma funcional aqui, né? E da onde que eu vou tirar essa forma funcional? Eu vou tirar da lei geral dos gases ideais, que a gente aprendeu aí na aula passada. PV é nRT, tá? Isso aqui é uma regra geral que vale para os gases ideais,
Então, é a partir dessa regra geral que eu vou tirar a função que eu vou integrar para achar o trabalho realizado numa expansão isotérmica. O que eu faço? Eu pego esse volume que está multiplicando a pressão, passo para o outro lado dividindo, é o que está escrito aqui, né? E aí, pronto, eu encontrei a função P em função de V. Ó, isso aqui tudo em cima é constante. O número de partículas é constante. O R é a constante universal dos gases. O T é a temperatura. Como eu estou numa transformação isotérmica, essa temperatura ela é constante, né? Senão não seria isotérmica a transformação. Então, tudo aqui em cima é constante. A única variável que eu tenho aqui é o volume. Então, eu tenho aí uma função de uma única variável, que é o volume. É só integrar essa função que eu tenho a regra do trabalho realizado numa transformação isotérmica. E aí o cálculo da integral está aqui, tá vendo? A gente vai obter a fórmula e vai sempre usar a fórmula. A gente não precisa resolver a integral, não, tá? A integral a gente só resolve uma vez para encontrar a regra. Dado que a gente conhece a regra, não precisa fazer a conta da integral o tempo todo, tá? Então, aqui o que eu tenho? A integral de uma constante sobre uma variável qualquer, né? Eu posso pegar a constante, tirar da integral, e aí eu tenho a constante vezes a integral de 1 sobre V. Aí, se vocês olharem lá a tabela, né? Vocês devem estar aprendendo a integrar em algum cálculo aí, né? Vocês vão ver que a integral dessa função, 1 sobre V, é o logaritmo, tá? Então, ao integrar essa função, você tem aí o logaritmo variando entre o volume inicial e o volume final. Então, você vai pegar ln de VF, do volume final, menos o ln de VI, do volume inicial, que é o que está escrito aqui. Tá? E aí, se vocês lembrarem lá das propriedades do logaritmo, essa diferença de logaritmos aqui é o logaritmo da razão, VF sobre VI. Então, essa é a regra para o cálculo do trabalho realizado numa transformação isotérmica. Tá? Ou seja, se eu sei quanto vale esse volume inicial, sei quanto vale esse volume final, ao realizar essa conta, eu vou estar calculando a área dessa região cinza aqui, que é precisamente o trabalho realizado na expansão aí de VI para VF. Tá ok? Beleza? E aí tem a transformação adiabática, tá? Na aula passada a gente não falou sobre a transformação adiabática, eu preferi deixar para agora porque faz mais sentido discutir ela aqui já direto na primeira lei da termodinâmica. Então, o que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é aquela que não permite troca de calor com o meio externo. Você tem um sistema isolado, né? É como se você realizasse lá uma expansão ou uma compressão gasosa dentro de uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica ideal, né? Que não permite nenhuma troca de calor com o meio externo. Então, se eu tenho uma transformação adiabática, a conclusão é que a minha variação da energia interna é menos o trabalho realizado. Se o gás expande, esse trabalho realizado aqui é positivo, né? Com um sinal de menos, fica uma quantidade negativa, indica aí que o gás perdeu a energia interna. Isso aí é de se esperar, né? Se eu não permito que o gás receba energia na forma de calor, e se ele gasta energia para realizar trabalho, então a variação da energia interna dele tem que ser negativa. Ele tem que perder energia interna. É isso que está dizendo essa formulinha aqui. Né? A variação da energia interna é menos o trabalho realizado pelo gás. Tá? E aí, de novo, como é que a gente vai fazer para calcular esse trabalho aqui? A gente vai ter que recorrer para aquela definição lá, né, da integral. Tá? Só que, para isso, a gente precisa conhecer a relação entre pressão e volume. Tá? Então, na transformação adiabática, a relação entre pressão e volume é essa que vocês estão vendo aqui. Tá? Também dá aí uma série de contas, né, um monte de matemática para você chegar nesse resultado. Tá? Uma vez que você sabe lá a pressão do teu gás e sabe o volume, né, a regra aí para uma transformação adiabática é que a pressão e o volume devem obedecer a essa regra que está aqui. Pressão vezes volume elevado a esse gama se mantém constante. Tá? O que é esse gama? O gama é chamado coeficiente de Poisson, expoente de Poisson, na verdade. Tá? E ele é precisamente aí a razão entre a capacidade térmica, a pressão constante e o volume constante. Tá? Então, se eu tenho lá um certo gás, eu sei qual é o valor de Cp, sei qual é o valor de Cv,
A razão desses dois valores dá para mim esse coeficiente aqui, expoente de Poisson. Tá? Esse expoente de Poisson ele é um número sempre maior do que 1. É 1,4, 1,6, tá? É sempre um número maior do que 1. Essa fórmula aqui que vocês estão vendo, né, se parece muito com a lei da transformação isotérmica. Vocês forem lá nas aulas anteriores, vocês vão ver que para a transformação isotérmica acontece uma regra quase igual a essa. A diferença é que não tem o expoente. É P vezes V igual a constante. Então, aqui, como as regras elas são bem parecidas, a gente espera que o gráfico da transformação seja mais ou menos igual, né? A gente vai ver aí no próximo slide que é, tá? A transformação adiabática e a transformação isotérmica, elas têm um comportamento parecido, tá? Então, só mais uma observação aqui a respeito dessas quantidades. Também é conhecido aí do estudo da termodinâmica que a relação entre Cp e Cv é dada por essa regrinha aqui, tá? Cp menos Cv é igual à constante universal dos gases ideais. Por isso que esse gama ele é sempre maior do que 1. Porque o Cp é sempre maior do que o Cv. Olha para essa expressão. Você tira Cv de Cp e ainda sobra uma quantidade positiva lá. Significa que o Cp ele é maior do que o Cv. Então, essa razão vai dar um número maior do que 1. Tá? E aí, na transformação adiabática, né, como as três variáveis de estado mudam, quando eu faço uma transformação adiabática, do mesmo jeito que eu tenho uma relação entre P e V, eu posso ter uma relação entre T e V, ou então entre T e P também, tá? É só eu, de forma aí bem adequada, né, poder pegar essa regra geral aqui dos gases ideais e ir manipulando essa, tá? Por exemplo, se eu quero sair dessa, P vezes V elevado a gama, e chegar nessa, eu tenho que usar essa regra geral aqui dos gases ideais nessa expressão na intenção de sumir com P, tá? Então, onde tem P, eu vou trocar aí por alguma coisa em função de temperatura e volume. E daí eu vou fazendo as contas, eu chego nessa regra. Tá? Então, se a transformação ela é adiabática, variam as três variáveis, né? Pressão, volume e temperatura. Então, eu posso ter uma relação entre Cp, aliás, entre P e V, que é essa primeira que a gente viu. Posso ter uma relação aí entre T e V, entre T e P. Essas três, elas são equivalentes. Nada mais é do que você pegar essa, manipular ela de forma adequada a transformar essa aqui numa outra, tá? Então, tá aí a transformação adiabática. Ó, como eu falei, o gráfico da transformação adiabática ela é parecida com o gráfico da transformação isotérmica. Você tem uma transformação isotérmica aqui dada por uma reta pontilhada aqui em cima, associada a uma temperatura T1, e você tem uma outra isotérmica aqui, associada a uma temperatura T2 mais baixa. Tá? Então, vamos supor que um gás sofreu aí uma expansão de um estado inicial, P1V1, até um estado P2V2, e essa expansão foi do tipo adiabática. Então, o gráfico dessa transformação é essa linha preta cheia que está aqui, tá vendo? Ela tem um comportamento muito parecido com essas curvas pontilhadas. A diferença é que ela é mais abrupta, né? Ela faz a pressão cair mais rápido com o volume do que a isotérmica, que são essas pontilhadas aqui, tá? Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente? Ó, se eu tenho uma expansão do tipo adiabática, que é essa transformação do ponto P1 até o ponto P2 aqui, eu estou saindo de uma temperatura alta e indo para uma temperatura baixa. Eu estou saindo de uma isoterma mais acima para uma isoterma mais abaixo. Então, o que está acontecendo com a energia interna do sistema? Está diminuindo, porque a temperatura está diminuindo. Está vendo? É justamente aquilo que a gente viu nesse slide. Ó. Se a minha transformação é do tipo adiabática, o trabalho realizado pelo gás faz a energia interna do sistema diminuir. Ó, olha para esse gráfico. Eu estava numa temperatura alta, sofri uma transformação adiabática, passei para uma temperatura mais baixa. Então, a variação de energia interna foi negativa. Eu diminuí a energia interna. Tá? Então, é assim que funciona
a transformação adiabática, ela tem aí um formato meio curvo, que lembra a isoterma, né? A transformação isotérmica, só que ela é mais abrupta, ela cai mais rapidamente, tá? E aí, para a gente calcular um trabalho realizado entre o estado inicial 1 e o estado final 2, de novo a gente recorre à nossa definição aí de trabalho, que é essa que está aqui, tá? Então, qual que é a relação que eu tenho entre pressão e volume? Se eu olhar aqui para esse primeiro slide, né, o produto da pressão pelo volume elevado à gama se mantém constante. Então, a minha relação entre pressão e volume é essa. PV elevado à gama é um C, C é constante, tá? Então, se eu isolar o P, eu vou passar aqui o V elevado à gama para o denominador, né? E aí eu tenho essa função. A função, né, P em função de V é uma constante sobre V elevado à gama. O que é o gama? O gama é esse expoente de Poisson aí, é um número que geralmente é dado para a gente, tá? Um número maior do que 1, né? Tá, então eu posso reescrever dessa forma, né? Se eu estou dividindo por V elevado a gama, é o mesmo que multiplicar por V elevado a menos gama. Lembra? É só trocar aqui o sinal do expoente, o que está no denominador passa para o numerador. E aí eu tenho que a função pressão em função do volume, né? É C constante vezes V elevado a menos gama, tá? E aí eu posso colocar essa função na minha integral, nessa regra aqui, nessa definição, e fazer as contas, né? Então, se C é constante, sai da integral. Então, essa integral aqui, que está aqui, sai o C, vira essa, né? Então, eu tenho V elevado a menos gama, integrando aí entre V1 e VF. Vocês devem ter aprendido aí no curso de cálculo que a integral, né, de uma potência, vamos supor que você tem x elevado ao quadrado. Como é que é a regra? Você soma 1, né? Então, se é x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3. Né? Tem essa regra lá do cálculo de integral. Então, é o que a gente vai usar aqui nessa nossa integral. Se eu quero integrar essa função, v elevado a menos gama, eu somo 1 ao expoente e divido pelo novo expoente. Tá? Então, essa integral vai ser v elevado a 1 menos gama, né? Somei 1, sobre 1 menos gama, variando aí entre o volume inicial e o volume final. Tá? Então, se eu faço a variação, eu tenho VF elevado a 1 menos gama, menos V1, aliás, menos VI elevado a 1 menos gama. Tá? E aí, de novo, se eu uso essa regrinha aqui, né? PI, VI elevado a gama é igual a PF, VF elevado a gama, que é a constante. Eu posso trocar essa constante por PI, VI, nesse caso aqui, nessa primeira, né? Eu posso trocar essa constante por PF, VF elevado a gama, daí eu faço a continha, resulta nisso que está aqui, ó. PF vezes V, e do outro lado, PI vezes VI. Tá? PF vezes VF, PI vezes VI. Tá? Então, no final das contas, aí, a maneira como a gente usa para calcular um trabalho de uma expansão ou de uma transformação adiabática é dada por essa regra que a gente está vendo aqui agora. Tá? Esse é o resultado da integral. Tá? Pois, se vocês quiserem olhar com calma aí as contas para entender de onde veio esse resultado, tá? A conta é essa aqui. Tá? Então, quando eu tenho uma expansão adiabática, que não permite troca de energia na forma de calor com o meio externo, o trabalho realizado nessa expansão é dado por essa regra. PF, VF menos PI, VI, multiplicado por essa constante aqui, né? 1 sobre 1 menos gama. Tudo bem? Aqui tem um exemplo para a gente ver como é que funciona isso mais numericamente, né? Para ficar mais claro. Mas antes, então, eu só vou dar uma resumida nisso tudo aqui, para ficar mais guardado aí na cabeça de vocês. Tá? Então, ó, quando a transformação ela é adiabática, não permite troca de calor com o meio externo. E aí a variação da energia interna é menos o trabalho realizado pela expansão, né, ou pela compressão gasosa. Tá? Então, se o gás expande, ele joga energia para fora, o trabalho é positivo, a energia interna varia negativamente. O sistema perde energia interna. Daí o ΔU é negativo. Agora, se o gás comprime, né, o que acontece é que quando o gás está comprimindo, está entrando energia nele na forma de trabalho.
E daí a gente considera esse trabalho aqui negativo. Então, menos com menos dá mais, aí você tem um ΔU positivo, ou seja, está aumentando a energia interna do teu sistema. Tá? Como é que calcula o trabalho realizado numa expansão ou numa compressão adiabática? É só fazer essa conta aqui. Tá? Essa é a regra. Tá? Lembrando que para uma transformação adiabática, vale essa regrinha aqui entre as variáveis de estado. Pressão vezes volume, elevado ao expoente de Poisson, se mantém constante. Tá? Então, vamos fazer uma conta. É esse exemplo que está aí. Então, o que está dizendo aqui para a gente no nosso enunciado? Ó, 1 litro de oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius e a uma pressão de 10 atm se expande adiabaticamente até quintuplicar de volume. Tá? Então, ó, aí está havendo uma expansão adiabática, né? Então, se a gente tiver que calcular o trabalho realizado pelo gás, né, a gente vai encontrar um trabalho positivo, e aí a variação da energia interna, se a gente tiver que dar essa informação, ela tem que ser negativa, né? Porque se ele expande adiabaticamente, ele joga a energia para fora, ele gasta a energia para expandir, mas não recebe energia na forma de calor. Tá? Então, o que pede aqui na letra A? Quais são a pressão e a temperatura finais? Né? Eu quero saber qual é o valor da pressão final e da temperatura final. Então, vamos fazer logo aí essa conta. Né? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente anota, né, as nossas informações, os dados do enunciado. O que eu tenho a respeito desse gás? Eu tenho a temperatura inicial, vale 27 graus Celsius. Em Kelvin, é 300, né? É só somar 273. A gente aprendeu na aula passada, algumas aulas atrás aí, que a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Não pode usar a temperatura em Celsius. Tá? Então, você vai pegar 27, vai somar com 273, isso dá 300. Tá? A pressão inicial, é dado aqui no enunciado, é 10 atm. 10 atm, se eu precisar passar para Newton por metro quadrado, dá mais ou menos esse valor aqui, né? Eu coloquei para vocês no slide anterior que a pressão atmosférica, 1 atm, é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5. Na verdade, se eu quiser uma aproximação um pouquinho melhor, é 1,013, tá? 1,013 vezes 10 elevado a 5. Então, se eu tenho 10 atm, eu tenho 10,13 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Tá? Então, se eu precisar dessa pressão em newton por metro quadrado, o valor é esse. O volume inicial é dado aqui, ó, 1 litro. E o volume final também é dado. Ele diz que a transformação vai fazer o volume quadruplicar. Então, o volume final, aqui onde eu coloquei V5, deveria ser VF, né? Então, o volume final, o VF, é 5 litros. Tá? Então, quando eu passo litro para metro cúbico, ganha esse 10 a menos 3 aqui. Tá? 1 litro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? 5 litros é 5 vezes 10 a menos 3. Então, o que eu quero na letra A? Eu quero saber quais são as pressões e a temperatura final, né? Eu quero determinar a pressão e a temperatura final. Então, se eu quero achar a pressão, logicamente eu vou usar essa expressão aqui para a relação entre as variáveis na transformação adiabática. Né? E aí é só substituir os valores e fazer a conta. Esse PI é conhecido, ele foi dado, é o 10 atm. O VI é conhecido, é 1 litro, está aqui. O PF é o que eu quero calcular, a pressão final. Então, isso eu não sei. Mas o VF foi dado, é 5 litros. Então, se eu quero achar o PF, eu isolo ele, né? Passo o VF dividindo, e daí eu tenho que fazer essa conta aqui. PI vezes VI elevado a gama, sobre PF elevado a gama, isso vai dar para mim a pressão final. Tá? Então, substituindo os valores, o PI vale 10, o VI, né, em litros, aí, vale 1, o gama é dado aqui, é 1,4, né, o volume final é 5, substituindo, fazendo a conta, eu encontro esse valor aqui. A pressão final ela é 1,05 atm, aproximadamente. Tá? Então, você vê que a pressão do gás reduziu bem, né? Era 10 atm, expandiu sem receber energia, a energia interna diminuiu, então a temperatura diminuiu, a pressão diminuiu. Tá? Então, a pressão final é 1,05 atm. Se eu for passar isso para Newton por metro quadrado, é só multiplicar, né?
1,013, né? Então 1,0 mesmo que seja, tá? Então, a pressão final é esse aqui, em Newton por metro quadrado. 1,64 vezes 10 a 5, tá? Só que aqui na letra A ele pede não só a pressão final, mas também a temperatura final, né? Então, se eu quero achar a temperatura final, convém aí não usar essa regra, mas usar a regra equivalente onde aparece temperatura, que é essa que está escrito aqui em azul aqui em cima. E aí o procedimento é todo o mesmo. Se eu quero achar a temperatura final, eu isolo a temperatura final, substituo os valores, faço a conta, e aí eu obtenho o valor da temperatura final. Tá, então, quanto que é a temperatura final aí da massa gasosa? É 158 Kelvin. Tá? Eu vou passar isso para graus Celsius, é aproximadamente menos 115 graus Celsius. Então, você vê que a temperatura baixou para caramba, né? Era 27 graus Celsius, passou para menos 15, né? Isso porque o gás ele quintuplicou de volume sem receber calor. Então, inevitavelmente, a temperatura vai diminuir, tá? A energia interna diminuiu, beleza? Aqui tem uma explicaçãozinha do porquê que esse gama vale 1,4. Depois vocês podem olhar com calma aí. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Ele deu aqui o valor do CV, né? O CV vale 5 sobre 2R. Aí, se eu substituo nessa regrinha que está ali no nosso slide anterior, eu acho o CP, né? Então, eu vou ver que o CP vai dar 7 sobre 2R. CV é 5 sobre 2, CP é 7 sobre 2. Então, como o gama é a razão de um pelo outro, 7 sobre 2 sobre 5 sobre 2 dá 7 sobre 5, que é 1,4. Tá? Então, esse expoente de Poisson aqui vale 1,4. Tá? Ele não tem unidade, né? E nem pode ter, porque ele é a divisão de duas coisas que têm a mesma dimensão física. Ó, isso aqui é medido na mesma unidade disso que está aqui embaixo. Então, a dimensão é zero, é adimensional, né? O gama ele não tem nenhuma unidade. Tá ok? Se tiverem dúvida aí, podem perguntar, tá? Aqui a letra B, ele pergunta o seguinte: qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão? Né? Qual foi o trabalho que o gás realizou para poder quintuplicar de volume? Aí, como eu estou falando de uma transformação adiabática, então a regra para o cálculo do trabalho é essa, né? A gente acabou de ver aí no slide anterior. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores que eu tenho de pressão final, que eu já calculei na letra A, volume final, pressão inicial, volume inicial, substituo os valores, vou fazendo a conta, né? Eu vou deixar vocês olharem a conta com calma aí, tá? Depois. E aí o resultado desse trabalho realizado é um trabalho de 12,02 vezes 10 a 2 joules, né? Ou, equivalentemente, 1,202 vezes 10 a 3 joules. Então, você observa que o trabalho realizado pelo gás é um trabalho positivo, ó. Positivo. E tem que ser positivo, porque houve uma expansão. Então, quando há uma expansão, o trabalho realizado é positivo. Né? O que o gás realiza é positivo. Tá? Aqui nesse segundo exemplo, a gente vai começar a discutir aí a transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica é aquela que começa num certo estado, e aí o gás, né, o teu sistema, ele dá uma volta aí no diagrama, pressão versus volume, ou pressão versus temperatura, no caso, e retorna para o mesmo ponto inicial. Tá? Isso aqui é uma transformação cíclica. Tá? Se a transformação é cíclica, quanto deve valer a variação de energia interna? Ó, ele saiu de um estado A, retornou para o mesmo estado A, então ele saiu da temperatura de A e voltou para a temperatura de A. Então, numa transformação cíclica, a variação da energia interna é sempre zero, né? Porque ele sai de um estado e retorna para aquele mesmo estado, tá? A energia interna é uma coisa que a gente chama de função de estado. Só depende aí das variáveis de estado, né? Então, se eu sair de A e retornei para A, necessariamente a variação da energia interna é zero, tá? Isso a gente vai usar aí na próxima aula para entender lá o funcionamento das máquinas térmicas, ok? Então, o que a gente tem aqui nesse nosso problema? Ele diz o seguinte, ó,
0,1 mol de um gás ideal, com CV igual a 3 meios, né? A gente vai usar esse CV igual a 3 meios aqui para fazer conta logo mais. O que é o CV? É a capacidade térmica a volume constante. Tá? Então, 0,01 mol de um gás ideal, com CV igual a 3 meios de R, descreve o ciclo representado no plano PT. P versus T, né? Pressão na vertical e temperatura na horizontal aqui. Ó, observa que esse não é aquele nosso diagrama que fornece o valor do trabalho calculando a área abaixo, né? Porque a gente precisa ter pressão versus volume para poder calcular o trabalho olhando para a área abaixo do gráfico. Tá? Então, o que ele pede aqui na letra A? Represente o ciclo no plano PV, ou seja, passe desse plano PT para o plano PV, tá? Indicando os valores de P em ATM e de V em litros associados aos pontos A, B e C. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é transformar esse diagrama de pressão em função da temperatura num diagrama de pressão em função do volume. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar aí para os dados que o gráfico dá para a gente, né? As informações que estão explícitas nesse gráfico aqui são as seguintes. Ó. Qual que é a temperatura do estado A? Ó, o estado A é esse bico aqui desse triângulo. Tá? Qual que é a temperatura? 300 Kelvin, tá vendo? Então, uma informação que a gente tem aí é da temperatura do estado A, 300 Kelvin. Tá? Qual que é a temperatura do estado B? A temperatura do estado B é a mesma, porque eles estão na mesma linha reta vertical. Então, o estado B, que é esse bico aqui do triângulo, está correspondendo à temperatura de 300 Kelvin. Então, TB é 300 Kelvin. Tá? Qual é a outra informação que a gente tem? Pressão do estado B. Onde está o estado B? Está nessa quina aqui. Qual que é a pressão? 1 atm. Tá? Então, a pressão do estado B é 1 atm. Tá? Qual que é a outra informação que está explícita aí no gráfico? Temperatura do estado C. Ó, qual que é a temperatura do estado C? 600 Kelvin. A pressão ela não está dada, mas a temperatura está. Então, com essas informações, a gente tem que achar pressão, volume e temperatura de A, pressão, volume e temperatura de B, pressão, volume e temperatura de C. Tá? E aí, fazendo as continhas, ó, se eu olhar para o estado B, vamos voltar aqui nesse slide daqui de cima. O estado B é aquele que está mais completo de informações aí entre os três, né? Você tem tanto temperatura de B, como a pressão de B. A única informação que você não tem a respeito do estado B é o volume. Então, você pode usar o estado B para começar a descobrir aí as variáveis que estão ocultas, né? Então, como é que eu vou fazer para usar o estado B, por exemplo, para achar o volume do estado B? Eu vou usar a regra de sempre, PV igual a nRT. Só que eu vou usar especificamente no estado B, né? Então, hoje tem PB, eu troco pela pressão conhecida. O volume do estado B é o que eu quero calcular. O número de mols foi dado. Esse R aqui é a constante universal dos gases, né? 0,082. E a temperatura TB foi dada, 300 Kelvin. Tá? Então, se eu tenho que determinar o volume, é só fazer essa conta. Então, se eu multiplico esses três números, dá o volume de B. Então, o volume de B é 2,46 litros. Tá? Então, eu já achei aí uma das três variáveis aí que eu preciso encontrar. Aliás, uma das três, não sei se são só três, né? Estou chutando que são três, mas pode ser que sejam mais. Tá? Então, ó, o volume do estado B, para eu determinar ele, eu uso essas duas informações na regra geral aí dos gases ideais. PV igual a nRT. Tá? E daí eu continuo fazendo a minha análise, né? Por exemplo, se eu quiser determinar a pressão do estado C, a pressão do estado C não foi dada, tá? Aqui P1, então P1 aqui, mas eu não sei que valor é esse. Então, o que eu vou fazer para determinar a pressão do estado C? Que informações que eu posso usar para determinar a pressão do estado C? Ó, se eu olhar para essa transformação que vai de B para C, ela é uma transformação isovolumétrica. Por que eu sei que essa transformação é isovolumétrica? Porque o gráfico que faz aí a passagem de B para C é uma linha reta, tá vendo? Então, se vocês voltarem lá na aula passada, vocês vão ver que uma transformação isovolumétrica, ela é tal que
o gráfico pressão por temperatura é uma linha reta. Então, se eu estou saindo aqui de um ponto B e indo para um ponto C, de forma que a pressão é proporcional à temperatura, o gráfico é uma linha reta, significa que isso é uma transformação isovolumétrica, tá? Então, se é uma transformação isovolumétrica, eu posso usar essa relação aqui. É só olhar lá no slide da aula passada, né? O estado, a pressão de um estado inicial sobre a temperatura desse estado é igual à pressão do estado final sobre a temperatura desse estado. Tá? Então, qual é a pressão do estado B? É 1. Qual é a temperatura do estado B? É 300. Qual é a temperatura do estado C? É 600, está no gráfico. Só falta determinar a pressão do estado C. Aí eu faço essa conta e encontro que a pressão do estado C é 2 atm. Tá? Então, o estado C, esse estado C aqui, tem uma pressão de 2 atm. Se aqui é 1, esse ponto aqui vale 2. Tá? E assim eu vou fazendo, para encontrar as informações que eu preciso para montar aí o meu gráfico, né? O meu diagrama de pressão em função do volume. E aí o diagrama pressão em função do volume que vocês vão encontrar é esse que está aqui no meu desenho aqui. Tá? De A para B, eu tenho uma transformação isotérmica, né? Ó, de A para B é uma transformação isotérmica. A temperatura não muda. O gráfico que representa a variação, né, a mudança do estado A para o estado B, é uma linha reta vertical com temperatura de 300 Kelvin. Então, eu concluo que é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, tem que ser essa curva, né? Não é uma linha reta que liga o ponto A ao ponto B aqui no diagrama pressão por volume. Tem que tomar cuidado com isso. Como é uma transformação isotérmica, então o gráfico aí que relaciona a pressão com volume, essa hipérbole aqui, né? Então, daqui para o ponto A até o ponto B, você tem um arco aí de hipérbole, tá? E de B para C? Que tipo de transformação que eu tenho de B para C? De novo, se eu olhar para esse gráfico, a transformação é isovolumétrica. Ó, isso aqui é uma linha reta. Então, se é isovolumétrica, no diagrama pressão por volume, tem que ser uma linha reta vertical, né? Isovolumétrica significa que quando sai de B e vai para C, o volume não muda. Então, tem que ser uma linha reta vertical. Tá? E a transformação de C para A é uma transformação isobárica, a pressão constante, de 2 atm. Então, esse aqui é o diagrama que eu tenho de pressão em função do volume. Pressão em função do volume. Tá? É a mesma transformação, é a mesma sequência de transformações, só que aqui eu tenho pressão em função da temperatura. Agora aqui eu tenho pressão em função do volume. Tá? Então, a cara, né, o gráfico, ele muda de forma, mas as informações, né, o acontecimento físico é o mesmo. Tá? Bem? E aí tem a letra B dessa questão. Né? O que ele pede na letra B? Calcule o trabalho, o calor e a variação de energia interna para cada um dos 3 processos, de A para B, de B para C e de C para A. Tá? Então, vamos começar aqui pelo processo de A para B. Que tipo de transformação que está acontecendo de A para B? É uma transformação isotérmica, né? Então, ó, transformação isotérmica. De A para B, é isotérmico a transformação. Então, a variação de energia interna é zero. Por que a variação de energia interna é zero? Porque se é isotérmico, a energia interna só depende da temperatura, a temperatura não varia, logo, a energia interna também não varia. ΔU é zero. Tá? Se o ΔU é zero, pela primeira lei da termodinâmica, o calor que entra, né, é igual ao trabalho realizado. Tá? Porque ΔU é Q menos W. Né? Se ΔU é zero, então é porque Q é igual a W. Se não fossem iguais, o ΔU não daria zero. Tá? Então, o ΔU é zero. O Q é igual ao W. Então, se eu calculo W, eu tenho o Q, o ΔU já é conhecido, eu tenho as 3 informações aí que eu preciso da transformação isotérmica. Tá? Então, como é que é o cálculo do trabalho na transformação isotérmica? É essa que a gente aprendeu aí no cálculo da integral, que a gente viu alguns minutos atrás, né? nRT vezes logaritmo de VB sobre VA. Tá? Então, se eu olhar para o meu gráfico, VB é 2,46,
o VA deu 1,23, se eu divido VB por VA dá 2, tá? Então aqui vai aparecer um LN de 2. E aí o N é o número de mols, 0,1, o R é a constante universal dos gases ideais, vale 0,082, e o T é a transformação dessa parte aí, de A para B, né? A temperatura da transformação. Qual que é a temperatura de A para B? 300 graus. 300 Kelvin, desculpa. Tá? Então, de A para B, a temperatura é mantida constante no valor de 300 Kelvin. Tá? Então, é só multiplicar tudo que eu obtenho o valor do trabalho realizado. Então, o trabalho realizado tem esse valor aqui, 2,46 ln de 2. Esse ln de 2 pode ser calculado ou não tem problema nenhum, deixar só ln de 2 aí. Tá? E aí, tem uma questão aqui que é a seguinte, você tem que tomar cuidado com a unidade, né? Como esse 0, alguma pergunta? Como esse 0,082 aqui é ATM vezes litro, tá? Se você for passar isso para Joule, aí tem que prestar atenção nas relações de transformação. Você tem que passar ATM para Newton por metro quadrado, você tem que passar litro para metro cúbico, e aí quando você passa ATM para Newton por metro quadrado e litro para metro cúbico, aparece esse 10 a 2 aqui. E aí a unidade é Joule. Tá? Beleza? Então, essa é a transformação isotérmica, é o trecho de A para B. Tem o trecho de B para C também. De B para C, que tipo de transformação que é? Ó, de B para C, a transformação é isovolumétrica, o volume não varia. Então, se é isovolumétrico, o que a gente já sabe? O trabalho realizado é zero. Se o gás não expande nem comprime, não tem trabalho realizado. Consequentemente, a variação da energia interna é o próprio calor trocado. Tá? Então, se eu calculo o calor trocado, eu tenho a variação da energia interna e o trabalho é conhecido. Daí eu tenho as 3 informações que eu quero. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então, se eu substituo os valores, né? O Q é NCV ΔT. Tá? Então, esse N é o número de mols. O CV foi dado no enunciado. Ó. Quanto que vale o CV? 3 meios de R. Esse R aqui é aquela constante, 0,082 e tal. Então, você vai substituindo os valores e vai fazendo a conta. A substituição está aqui. A variação de temperatura, de B para C, é só você olhar no gráfico de cima. De B para C, daqui para cá, né? Varia de 300 para 600. 600 menos 300. Tá? Aí você faz a conta e encontra o valor do calor. Encontrou o calor, esse mesmo valor é o da variação de energia interna, e aí o trabalho realizado é zero. Então você tem os 3 que você queria. Tá? E a última transformação, de C para A, é uma transformação isobárica. Tá? A transformação isobárica, as 3 coisas variam. Não tem nada igual a zero. Tá? Mas aí isso não é nenhum problema, porque você pode calcular. Né? Então, como é que é o trabalho realizado numa transformação isobárica? P vezes ΔV. Tá? Então, você vai olhar aqui para o gráfico, ó, a pressão é 2. O ΔV é esse número, o final, 1,23, menos esse. Tá? Então, 1,23 menos 2,46 dá menos 1,23. Tá? Aí multiplica por 2, 2,46, e o trabalho dá esse valor aqui. Tá? Agora você vê que o trabalho é negativo, né? Por que o trabalho é negativo? Porque diminuiu, tá vendo? Então houve uma compressão do gás. Então, se houve compressão, gás diminuiu de volume, está negativo. Tá? Você pode calcular o ΔU, lembrando que a energia interna é 3 meios de nRT. Então, a variação da energia interna é 3 meios de nR ΔT. Tá? Aí você substitui os valores e encontra a variação da energia interna. A variação da energia interna é negativa também. E para achar o Q, é só usar a primeira lei da termodinâmica, essa aqui. O ΔU já foi calculado. O W, né, o trabalho, já foi calculado. Então, você determina aí o calor trocado, substituindo os valores aqui e fazendo a conta. Aí dá esse número aqui. 1,23 vezes 10 a 2 joules. Tá? Na aula que vem, a gente vai voltar a falar mais sobre a transformação cíclica.
para entender melhor como é que ela funciona. Tá? Então, esse assunto que a gente está vendo na aula de hoje, ele é muito cheio de observações, muito cheio de detalhes, né? Para você entender bem, só fazendo muito exercício, né? Então, vocês têm que procurar aí, pelo menos, ler esses exercícios que estão resolvidos no slide, para poder fazer os que eu vou colocar ainda lá no questionário, tá? Eu vou procurar colocar as questões muito com base aí nessas que estão resolvidas aqui no slide, para vocês poderem tomar aí como referência. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu sei que são muitas informações para a gente passar, mas é o que nos resta, né? Tá aí a lista de presença para vocês assinarem, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer a respeito aí do conteúdo, ou então dos exercícios do questionário que está lá, o da semana 7 e 8, né? Parece que ele encerra até. Ele vai se encerrar aí no início da próxima semana, né? Eu vou colocar lá para vocês também o slide na plataforma, só que antes eu devo fazer umas complementações aqui, porque está faltando, né? Essa questão aqui, por exemplo, eu não consegui terminar ela, tem que escrever o resto aqui das informações da questão, a questão 1. E daí depois que eu completar o slide, eu coloco para vocês lá. Provavelmente na segunda-feira eu coloco. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, senão já estamos liberados já, tá?